Irmãos e irmãs, vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, nos atendo aos 3 últimos capítulos, conforme orientação do pároco José Valdeci Romão, que é o nosso padre na paróquia Sagrado Coração de Jesus, nosso pároco, o nosso orientador espiritual. Então ele sugeriu aos fiéis que lessem os 3 últimos capítulos de todos os evangelhos. Vamos então aqui, os 3 últimos do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulos 22, 23 e 24. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. E o Instagram é Paulo Roberto Maciel 6/. Paixão e ressurreição de Jesus, de 22 a 24. 3 capítulos. Conspiração contra Jesus, capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava a ocasião oportuna para o trair sem que a multidão soubesse. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala mobiliada. E ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si: quem deles seria o que tal haveria de fazer?
Surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? E Jesus disse-lhes: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós. Mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como servo. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós como aquele que serve, e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor. Assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Depois ajuntou: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Mas agora disse-lhes ele: aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Isaías 53, versículo 12. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? Um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-a. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim.
Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Prenderam Jesus, então, e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele? Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois viu outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: adivinha quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: dize-nos se és o Cristo. Respondeu-lhes ele: se eu vou-lo disser, não me acreditareis. E se vos fizer alguma pergunta, não me respondereis. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos: logo tu és o Filho de Deus? Respondeu: sim, eu sou. Eles então exclamaram: temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmos o ouvimos da sua boca. Capítulo 23 agora. Jesus diante de Pilatos e diante de Herodes. Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: sim. Declarou Pilato aos príncipes dos sacerdotes e ao povo: eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles insistiam fortemente: ele revoluciona o povo, insinuando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. A estas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém. Herodes alegrou-se muito. Em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com a sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou a Pilatos. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo e disse-lhes: apresentaste-me um homem como agitador do povo, mas interrogando-o,
eu diante de vós não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, soltá-lo-ei depois de o castigar. Acontecia que, em cada festa, ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Todo o povo gritou a uma só voz: "À morte com este, solta-nos Barrabás!" Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade por causa de um homicídio. Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, mas eles vociferavam. Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez Pilatos ainda interveio. Mas que mal fez ele? Então, não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles instavam, reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o desejo. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o conduziam, tiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: "Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isto ao lenho verde, o que acontecerá ao seco?" Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: "Salvou a outros. Que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus." Do mesmo modo, zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores, ali crucificado, blasfemava contra ele: "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós." Mas o outro o repreendeu: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este nada fez, não fez mal algum." E acrescentou Jesus: "Lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino." Jesus respondeu-lhe: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E dizendo isso, expirou.
Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. E toda a multidão dos que assistiam a este espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Ele o desceu da cruz, envolveu-o num pano de linho e colocou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galiléia acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso. Capítulo 24 e último do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa, mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois, retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém? Não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol
e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando, eles ainda estavam transportados de alegria. Perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém. Com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, esses foram os 3 últimos capítulos do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.
Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Shalom Adonai, do hebraico, significa paz de Deus.